Qual o principal motivo? A visão psicológica ou a visão jurídica? Primeiro a visão jurídica, vamos fazer essa sequência. Vamos fazer a visão jurídica. Bom, nós sabemos que o Brasil, né, a Carta Política de 88, a nossa Constituição, fala que nós vivemos numa pluralidade, um pluralismo político, uma diversidade de ideias, né? Então, a questão de termos vários partidos políticos já decorre da diversidade de ideias, de pensamentos, a alteridade, certo? Diversas formas de pensar. Então, o que aconteceu foi uma polarização, certo? Entre dois partidos, tá? E essa polarização, ela tornou evidente a questão do pluripartidarismo e da diversidade de pensamentos, alteridades de pensamentos, de ideologias. Tanto que no Brasil, por exemplo, é vedado o partido único. Eu não posso ter partido único no Brasil, em decorrência do primado constitucional que diz que nós temos diversas ideologias distintas, nenhuma se sobrepondo à outra. Então, como existem várias formas de pensar, várias ideologias, várias filosofias, várias questões filosóficas e políticas, é que existe essa questão, entre aspas, dessa peleja, dessa celeuma, desse confronto. Mas isso existe numa democracia. Tá? Quando existe a democracia, existe a diversidade de pensamentos, e isso é salutar. Doutora, na psicologia é parecido? Então, apesar, né, de toda a democracia, que a gente já sabe o que existe ainda uma intolerância, né? As pessoas têm dificuldade com frustração. Então, quando a opinião do outro não é igual à minha, o que é que eu faço? Eu rejeito, ignoro. Né? E aí, claro, causa todo esse mal-estar social que nós estamos vendo. E aí, eu já queria ir para uma próxima pergunta, que também serve para as duas. Como é que, ou melhor, o que é que as pessoas devem fazer para superar essa dificuldade em aceitação? A questão da aceitação, tá, é uma decorrência da própria Constituição. Nós sabemos que a Constituição fala, o direito constitucional fala, que todo poder emana do povo. Então, se o povo decidiu, certo? Se o povo decidiu e a decisão ocorreu de forma limpa, de forma lícita, de forma transparente, a vontade do povo deve prevalecer. Ainda que não seja a sua vontade, ou a vontade de Francisco, ou a vontade de José, certo? O primado da Constituição diz que nós devemos aceitar diversas ideologias, diversas formas de pensar. Não pode haver censura, não pode haver licença. O fato de nós estarmos reunidos aqui, certo? Demonstra a salutar democracia. Nós não temos que passar, por exemplo, as perguntas, ou nós não temos que passar, doutora, por exemplo, os nossos pensamentos por um órgão ministerial que vai analisar se isso é censura ou subversão. Então, toda essa aceitação vai decorrer do próprio regime democrático e do próprio trâmite de transição, acredito eu. Doutora, então a pergunta se repete, não é? O que as pessoas devem aí para superar essa dificuldade de aceitação? Olha, Jerônimo, é uma situação tão complexa, porque isso vem de situações lá atrás, da infância. Deixa eu só explicar como é que isso se configura, né, na verdade. A criança, né, ela precisa ser frustrada, ela precisa passar por frustrações. É fundamental. E preste atenção, frustração é diferente de negligência. A doutora há de concordar comigo. Né? E aí eu vou explicar qual é a diferença. A frustração, como é que se configura? O que é que pode acontecer e que é saudável na infância? Vou dar um exemplo bem do dia a dia aqui. A criança pede pão. E aí a mãe diz, filha, hoje eu não tenho pão. Tem tapioca. Mas tem tapioca, tem macaxeira, tem inhame. Você negligenciou? Não. A comida existe, a comida tem, ela vai se alimentar. Ela só não vai comer aquilo que ela tanto queria, né? Que no caso seria o pão. E aí sim ocorre o quê? Uma frustração e não uma negligência. Partindo desse princípio, nós entendemos que aquela criança se frustrou naquele momento. Ela vai ser um adulto, onde ela vai conseguir ter uma maturidade, desenvolver, né, uma maturidade emocional, psíquica, para poder, inclusive, sustentar aí, emocionalmente opiniões contrárias a delas, comportamentos. Né? E, enfim, inclusive, trazendo agora para a área da política, certo?
Ah, o candidato oposto ganhou. Beleza. Segura, né? Sabe? Aceita essa frustração. Agora, se você não consegue, se está muito difícil, aí eu indico procurar uma ajuda psicológica. Pois é, e agora eu queria fazer uma pergunta voltada para a área jurídica, Séries, que é o que esses comportamentos eles falam sobre essa pessoa, socialmente falando, como é que eles convivem, sabe, pelo olhar jurídico. Vamos lá. Nós sabemos que a Constituição assegura a liberdade de manifestação do pensamento. Sim. Nós temos vários direitos e garantias individuais, por exemplo, a liberdade de pensamento, a liberdade de crença, de credo, de liturgia, de locomoção, vários direitos de primeira e segunda geração. O que acontece é que nenhum direito é absoluto. A própria vida, o próprio direito à vida, ele pode ser relativizado de acordo com a própria Constituição. Ou seja, excepcionalmente, uma pena de morte pode ser aplicada no Brasil, no caso de guerra declarada. Então, se a vida pode sofrer uma relativização, o direito à manifestação do pensamento também tem alguns limites. Quais são os limites? No momento em que eu uso a minha liberdade de manifestação para propagar discursos de ódio, certo? Para incitar a violência, tá? Para incentivar a discriminação vexatória, negativa, certo? Eu posso incidir em condutas na esfera civil, penal e administrativa. Eu posso, além de ser obrigada a indenizar a pessoa moralmente ou materialmente, posso responder na esfera penal por injúria, difamação, ou até calúnia. E se for um servidor público, por exemplo, posso ser penalizado na esfera administrativa. Então, a conduta, hoje, tem que se ter noção que a internet não é uma terra sem lei. Ao contrário, a LGPD está aí fortíssima para demonstrar isso. Então, o que a Constituição diz? Você pode se manifestar seu pensamento, sua liberdade de crença, o seu local de liturgia, ele é preservado. A doutora sabe também que, há pouco tempo, por exemplo, as religiões de matrizes africanas eram perseguidas. Sim. A prática da capoeira, certo? O fato de você ser encontrado na rua com um violão... Templos incendiados. Isso, exatamente. Discriminação. Nós lidamos com isso. Exatamente. Então, o que acontece? Essa intolerância, como a doutora falou, não é de agora. Então, cabe a nós, certo? Professores, cidadãos, psicólogos, apresentadores, a imprensa, tentar criar esse sentimento de aceitação, certo? Não é negligência, é aceitação. Então, o telespectador tem que saber que eu posso, sim, dizer concordo, não concordo, discordo, certo? Sendo que o anonimato ele é proibido. A própria Constituição diz, é livre a manifestação do pensamento, proibido o anonimato. Por quê? Eu não posso me valer, por exemplo, de ocultar minha identidade através de aquela máscara da Toca Ninja, ou daquelas máscaras, para praticar atos ilícitos. Então, a Constituição diz, olha, você vai se manifestar, você tem o direito de manifestar o seu pensamento, respeitando o que a gente sempre fala, o direito de terceiro. Porque se você passar dessa barreira, pode haver uma penalização nas 3 esferas, civil, penal e administrativa. Exemplo, digamos que você utiliza o horário nobre da TV para injuriar, que é a professora Séries. E, em virtude disso, eu perco contratos com faculdades, contratos com cursinhos preparatórios. Você me causou um prejuízo moral e material também, além de poder incidir numa conduta tipificada no Código Penal. Então, podemos expressar a manifestação? Sim. Mas, lembrando, até a vida ela pode sofrer uma relativização. Eu não tenho um direito fundamental absoluto, assim como a liberdade de manifestação do pensamento. Eu posso exercer sabendo que eu tenho que seguir balizas e regramentos. Mas assim, aí vem uma pergunta para as duas. Se eu evidenciar essas respostas, as punições que esse público pode receber com determinados comportamentos, ele inflama ainda mais aquele ego, aquela vontade de se manifestar da forma como já estão, utilizando de agressões, enfim, ou não, ou ele faz o efeito contrário, essas pessoas realmente conseguem enxergar que elas podem ser punidas e aí elas amenizam esses comportamentos. Quer responder? Fica à vontade. Olha, isso vai depender muito. Isso vai depender muito da personalidade daquele indivíduo. Entendeu? De como foi o histórico dele de vida, tudo isso vai influenciar. Mas aí quando a gente está falando de um grupo,
A gente tem como trazer essa análise também ou tem que analisá-los individualmente? Analisá-los individualmente não é? e depois, de forma geral, o grupo. Né? No caso do direito, por exemplo, é muito interessante esse debate sobre a ótica sobre diversos vieses. Sim. Então, vamos, né? Bastante interessante. Então, na ótica jurídica, nós entendemos que o exemplo de punir, a previsão daquela conduta ser uma conduta típica, prevista no código, prevista numa legislação extravagante, serve para o indivíduo saber que ele tem limites. E que, se ele ultrapassar esses limites, ele será penalizado. Eu acredito que hoje, certo, para nossa felicidade, certo, nós vemos já exemplos de punições por excessos. Sim, por excessos. Não é que eu não possa me manifestar, reitero, a manifestação é livre. É vedada a censura prévia, é vedada a licença para poder falar. Mas o seguinte, eu tenho que respeitar o pensamento de terceiro. Eu tenho que respeitar a alteridade, a diversidade. E isso faz parte do sistema democrático. Quando eu só tenho uma ideia que impera, uma ideologia, eu não vivo numa democracia, eu vivo numa ditadura. Então, a convivência com pensamentos divergentes é extremamente salutar. Se as pessoas não estão conseguindo, certo, de viver de forma racional, de forma equilibrada, de forma sóbria, estão imaturas de forma democrática. E aí, como eu falei, é uma imaturidade emocional. Por quê? Quando nós conseguimos desenvolver uma maturidade emocional, né, cognitiva, um desenvolvimento cognitivo saudável, nós sabemos aqui que opiniões contrárias, divergentes, quando debatidas, vai fazer com que a gente desenvolva novos conceitos, novas formas de pensar, novos pensamentos. Por exemplo, eu discordo em algo com a doutora. Ela também discorda. Mas nós estamos aqui conversando, debatendo. E aí, eu posso aqui desenvolver um novo pensamento, e ela também, não necessariamente de acordo com a minha tese, com a minha crença, com o que eu acredito, e vice-versa. Né? Então, as pessoas elas têm que entender isso, têm que compreender esse movimento mental. E é o que está difícil. E é de fato o que está acontecendo aqui, porque, assim, a gente olha, por exemplo, nós juristas, professores, nós olhamos do ponto de vista jurídico. A análise psicológica é bem interessante. O que leva uma pessoa... fundamental, Exato, o que leva uma pessoa a ter um comportamento tão agressivo de não aceitação da opinião diversa. Isso. Entendeu? Então, isso é muito interessante. Então, eu achei, assim, perfeita a combinação, né? Pois é, doutora, é uma intolerância à frustração muito grande que a gente está vendo aí, está acompanhando. Exato. Entendeu? E só voltando um pouquinho, o que vocês estavam conversando sobre essa questão. Aí eu quero até trazer para o lado do crime. Quando, às vezes, o indivíduo ele comete um crime só porque ele sabe que pode ficar reconhecido, ele sabe que pode ficar famoso, mesmo indo de encontro com as leis. Só por ser visto? E as punições, sim, com certeza. Não vou citar aqui, mas existem casos aqui no Brasil, né, que nós sabemos que algumas pessoas, alguns seres humanos, cometem, sim, crimes, indo de encontro com a lei, sabendo que não poderia, certo? Mesmo conhecendo as punições, eles realizam. Por quê? Para alimentar o ego deles. Eles sabem que, daquela forma, eles vão ficar conhecidos. Eles vão ser reconhecidos de alguma maneira, mesmo que negativamente. E só para um adendo, com certeza a senhora sabe que existe também o estudo da vitimologia. Sim. A vitimologia é muito interessante, porque até onde a vítima, certo, colaborou, entre aspas, certo, para aquele cometimento de crime, certo? Até onde ela tem uma pequena participação naquilo ali. Então, nós temos aquele caso, por exemplo, da síndrome de Estocolmo, várias outras coisas que entram no direito e também na psicologia, na verdade? E agora, indo também um pouco mais a fundo, a doutora também vai concordar comigo, que quando nós vemos casos de violência contra a mulher, né, crimes mesmo são cometidos, nós sabemos o porquê que aquela mulher ela foi acometida. Uma mulher que tem uma autoestima elevada, ela dificilmente ela vai ser vítima de um abusador. Porque ela vai reconhecer logo do início ali. Então, dificilmente ela vai ser envolvida por aquela personalidade, até chegar
uma agressão psicológica, né? Então, doutora, Uma agressão por uma física. por uma questão de baixa estima, por exemplo, aquela mulher ela se permite aquela situação, é De isso? forma inconsciente, sim. Ela não se dá conta. Até porque ela não se conhece, ela não tem autoestima, como é que ela vai entender isso? E ela vai se permitindo, né, buscando algo ali naquele outro, que, na verdade, ela deveria encontrar em quem? Nela Ela mesma. mesma, né? E aí ela acaba, né, se perdendo em toda aquela relação. E aí, para sair, realmente, fica muito difícil. Olha, eu trago comigo um primado que eu aprendi na faculdade. Essa frase, ela é reputada a Von Ehring. Não sei se de fato é dele, né? Existem controvérsias a respeito. Mas a frase é o seguinte, e ela deveria muito bem representar tudo o que estamos vivendo. É uma frase belíssima. Não concordo com uma única palavra que tu dizes, mas lutarei até a morte pelo teu direito de dizê-la. Então, veja só, eu ainda me arrepio, esses anos todos de sala de aula e tudo, por quê? Eu estou dizendo assim, eu discordo do teu pensamento, eu não concordo com tuas palavras, mas jamais alguém vai vir e vai te cessear. Jamais você vai sofrer censura, jamais seu pensamento vai ser tolhido. Eu não concordo com a palavra que tu falas, mas eu vou respeitar o teu direito de dizê-las. Eu acho isso aí o primado básico de uma sociedade democrática, de uma convivência, não é verdade? Justamente, isso precisa ser trabalhado desde a infância. Para a gente não ver, ou, por exemplo, continuar acontecendo o que a gente está acontecendo atualmente. Presenciar coisas horríveis. Exatamente. E, doutora, uma pergunta, eu queria saber, além da imaturidade, da questão de alimentação do próprio ego, o que é que esses comportamentos, eles falam sobre essa própria pessoa? Dizem muita coisa, né? Por exemplo, a dificuldade, né, de lidar com suas próprias emoções. Porque se eu tenho dificuldade em te aceitar do jeito que você é, eu tenho dificuldade em respeitar a tua opinião, que é contrária à minha, eu também faço isso comigo. Porque quando a gente faz com o outro, a gente faz com a gente. Então, com nós mesmos. Essas pessoas, elas trazem esse comportamento, por exemplo, para um ambiente familiar. Sim, de trabalho, familiar, né? Aí, quando não consegue ser ouvida, faz uso da força. Exatamente. É a consequência direta. Só para exemplificar, veja o nível assim, de intolerância que eu falo, não é por causa só da política, mas esse exemplo aconteceu em 2018. Eu estava ministrando aula para o P4 de Direito, Faculdade de Direito, faculdade particular, e aí eu fui anunciar que ia fazer um aulão, certo? Um aulão de revisão para um concurso. Aí eu falei, olha, o aulão vai ser na Federação Espírita. Quando eu falei isso, o de trás disse, o aluno do segundo lugar, que estava atrás, disse assim, gostaria muito de ir, mas lá eu não piso. Aí o que estava na frente disse, por quê? Se é lá que eu frequento, qual é o problema? É isso dentro de uma faculdade de direito, agora recente, plena intolerância religiosa. Eu fiquei boca aberta, eu parei e fiquei sem acreditar no que eu estava vendo. Só porque o local de realização ia ser um local espaçoso e precisava ser numa federação espírita. Aconteceu esse algo intolerável, certo? Um desrespeito à liberdade de religião numa faculdade de direito. E é interessante observar isso em 2022, e a gente não fala apenas de intolerância religiosa, a gente fala em tudo, intolerâncias de comportamentos diferentes na sociedade, enfim, de formas de pensar, de formas de agir religiosamente também está incluso, claro. Forma de vestir. Me permita, por exemplo, eu não sou adepta a tailleur, não sou adepta a blazer, não gosto, me sinto mal. Então, eu às vezes sou muito criticada porque diz assim, você é mais professora, muitas vezes pela sua forma de vestir, uma forma mais elegante, mais divertida, com cores coloridas, como se eu tivesse que usar cinza e preto, cinza e preto, cinza e preto, porque o advogado usa cinza e preto. Quer dizer, por quê? Entendeu? Então, tudo isso é uma intolerância muito grande. Nós precisamos, a nossa sociedade precisa de uma educação emocional para que a gente consiga desenvolver tudo isso. Toda essa forma de pensar. E a diversidade, ela realmente gera atritos, de fato. É aquela frase, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, que aí gera sempre uma superioridade de um sobre o outro, o que é interessante. A pessoa, por exemplo, se uma pessoa se muda de casa ou troca de carro, já gera alguns comentários negativos
ou positivos. E aí eu queria fazer uma pergunta para as duas. Quais são os prejuízos que esses comportamentos trazem, aí falando na visão jurídica, de uma questão social, de convivência, e na questão psicológica, na questão dos malefícios próprios, que a pessoa atrai para você. Porque eu acredito muito naquela frase do mundo que dá voltas, né? A questão do... Esqueci a palavrinha. Enfim. O mundo gira capota. Exato. Karma, a palavrinha karma, lembrei. Que o que você faz volta para você. Então, o que você faz de malefício, eu acredito muito, e aí volta para você, o mesmo é válido para o benefício. Então, fiquem à vontade com as respostas. Isso acontece por conta da famosa comparação. Sim. Que é o que a gente não deve fazer nunca. Nunca, né? não é? Nunca. De jeito nenhum, porque perceba, toda comparação é uma diminuição. Porque você sempre se diminui na comparação. Então, é um funcionamento disfuncional, que a gente considera disfuncional. Tá? Isso traz, olha só, isso já é um resultado de um prejuízo emocional, que faz com que, né, leve, gere, enfim, se desenvolva outras, inclusive patologias, como ansiedade elevada, generalizada, um transtorno de pânico, né, porque a baixa autoestima ela já está aí presente, latente, inclusive. Né? Que se você está realizando esse movimento mental, então é porque você não tem autoestima suficiente. E esses malefícios podem ser transferidos às pessoas da minha convivência, por exemplo? Com certeza. Claro, em críticas, né? Sempre algo que ofenda o outro, a falta de respeito, aí a gente voltando novamente, falta de respeito, a intolerância. Né? Porque é como eu te falei, se você faz com o outro, então é porque você faz consigo. Interessante, vou citar algo que é chocante. 2022. A doutora sabe que ela lida com casos de violência doméstica, então, divórcio, separação, sim, enfim. 25 anos de casamento, uma cidadã me procurou, né, e disse, eu quero muito me separar porque eu sofro agressões, mas como é que a sociedade vai me ver desquitada? Veja só o termo que ela usou. Eu me arrepiei agora. Porque o desquite, a lei do desquite é uma lei de 77, certo? Então, depois do desquite, o casamento era indissolúvel. Depois do casamento, permitido foi a separação, certo? A separação sem ser o fim do vínculo matrimonial. E o divórcio, sim, pois extinguiu a obrigatoriedade de ficar casado. A Constituição de 46 dizia que o casamento é indissolúvel. Certo? Então, a preocupação da cliente não era se ela apanhava e se os filhos presenciavam surras diárias. Era o que as pessoas do meio social iam pensar dela representação social, né, doutora? Desquitada. Olha o termo ainda, um termo que não existe mais desquite. A lei do desquite foi de 77, anterior à Constituição. Então, veja como as pessoas vivem para representar e dar satisfação ao outro, preocupado se a grama está cinza ou se está verde. Exatamente. Isso tudo para alimentar o quê? Um ego. Um ego, não é? E esses prejuízos sociais, doutora, quais são os que eles trazem com relação a funcionamento de vias mesmo? A gente sabe, nós presenciamos aí o fechamento de rodovias. Como é que esse público, inclusive, pode ser punido? Se essa questão do fechamento das rodovias é um comportamento constitucional. Vamos lá. O direito de reunião, é uma garantia constitucional. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que haja um prévio aviso à autoridade competente. Pronto, o direito de reunião, o direito de passeata é livre. Primeiro ponto. Mas, como eu falei outrora, nenhum direito é absoluto. E, porventura, se houver excesso, o excesso será punido. Mas como é que eu saberei se houve ou não excesso? Analisando cada caso de forma singular e de forma personalizada. Aí eu vou saber se houve ou não excesso. Mas o direito de reunião é sim garantido, o direito de manifestação é garantido. Agora, lembrando que, como eu falei, não existe direito absoluto, que ele sofre balizas, regramentos e contornos legais. A partir do momento que eu excedo, certo? Que eu violo o direito de terceiro, que eu, por exemplo, eu prejudico, certo? Direitos de outras pessoas, eu posso ser punido. E tem que se analisar, infelizmente, cada caso de forma singular. Como eu falei, é analisar de forma individual e depois de forma grupal.
E, doutora, por que esses comportamentos agressivos são registrados nesses movimentos? A gente tem aí o registro de atitudes agressivas, de fato, gritos, não só agressividade física, claro, mas por que isso acontece nesse momento político do nosso país? O que é que esse comportamento fala? Eu já fiz essa pergunta e você me respondeu, claro, de forma brilhante, que são casos que devem ser analisados isoladamente, mas eu queria saber por que acontece, já que, como a Séries falou, esses movimentos, essas reuniões podem acontecer, é constitucional, mas a gente sabe que agressividade não é isso? O que é que acontece? Aquelas pessoas, elas vão guardando, né, as situações na vida delas vão acontecendo, elas vão guardando, represando aquelas emoções, aqueles sentimentos. E você sabe, segundo Freud já dizia, não adianta a gente guardar, uma hora vai sair. E aí está saindo como? No momento, de forma agressiva, por forma de agressões, né? De gritos, de xingamento, como nós estamos aí vendo, né, nas mídias. A senhora acredita que isso pode acontecer também por causa de uma frustração, Sim, eles esperavam? E vem daí, né? Vem de toda essa configuração, como eu já expliquei, lá atrás. E aquilo ali vai ficando guardado, e aí uma hora vai sair. E aí nada melhor do que essa oportunidade, né? Da política aí para poder colocar para fora e expressar tudo que está guardado. E, Séries, ainda sobre essas manifestações, na sua visão, qual seria a maneira correta de se manifestar mesmo? Bom, a Constituição, né, ela assegura direito de reunião, de passeata. Por exemplo, o STF já pacificou o entendimento que, inclusive, a marcha da maconha, ela é constitucional. O que não pode haver é o incentivo ao consumo, certo? A presença de pessoas menores de idade. Então, mas é uma forma de expressar. Então, o direito de reunião, de manifestação, pode sim. Lembrem-se, não sei se vocês eram nascidos, né? Mas eu já era na época do impeachment de Fernando Collor, dos caras pintadas, tal. Na época da convocação da Assembleia Constituinte, em 85, 88, aí eu já não era, mas estudando, a gente vê a presença maciça do povo. É muito bom que o povo participe da vida política do Estado. Não interessa a ninguém, certo? Apenas a alguns grupos, que o povo seja manipulado. Então, é interessante que as pessoas participem de forma ativa da vida política, expondo seus pensamentos e tendo seu ativismo, sim. Fazia tempo que não se via um ativismo político tão grande. Agora, qual é o problema? O problema, como eu reitero, são os excessos. E esses excessos serão, porventura, comprovados, punidos na forma da lei. Então, por exemplo, eu não posso cometer agressões, eu não posso fazer discursos de ódio, eu não posso, por exemplo, usar da violência, não só física, mas a violência verbal e política também. A doutora deve saber que muitas mulheres também têm sofrido violência política dentro de casa, quando o marido quer que ela tenha um comportamento político A ou B, dependendo do seu interesse. Sim, com certeza, né? E gerando muito sofrimento. Inclusive, bastante comum, não é? E, doutora, em longo prazo, como é que esses comportamentos afetam a convivência com outras pessoas? Daqui para frente, o que é que isso pode resultar? O resultado disso é muita intriga, né? É muita angústia. Briga. Briga, dor, né? Dor, inclusive, aí eu quero trazer a questão da dor emocional. Sim. Que, claro, leva a dores físicas. Né? Aquele indivíduo, ele briga com o outro, mas ele acaba brigando com ele mesmo. Entende? E aí ele compromete a relação, compromete o ciclo social dele, compromete a própria vida dele. A própria saúde mental dele, né? Não apenas dos outros. E das pessoas ao redor, né? Exatamente. E, Séries, qual é o papel da educação? Como é que você enxerga o fator educação nesses comportamentos? Pois é, falta de educação política, certo? Vejam só, ontem eu tive em outra TV falando sobre a questão da falta de preparação de língua portuguesa, de matemática básica, mas falta também educação política, não só através da escola, mas os pais têm que se fazer presentes. Então, eu estou aqui para falar o que o regramento legal prevê. Muitas vezes eu falo algo que
a Constituição fala, ou que uma lei fala, às vezes eu não concordo, mas é o que é o regramento, e nós devemos seguir. Lembrem-se que a lei é uma norma geral e abstrata destinada a todos, sem diversificação. Então, não existe uma lei para Jerônimo, não existe uma lei para Ceres, todos temos que ser submissos ao império da lei, da vontade da lei. Muito bem. Como é que eu faço isso? Educando desde tenra idade. Eu sempre em palestras, eu sempre digo assim, olha, eu acho que conhecimento sobre direitos básicos, o direito de pensar, o direito de professar fé, o direito de religiosidade, de locomoção, de crença, eles devem ser incutidos desde tenra idade. Porque, me corrija, até mais ou menos 7 anos, há a formação do caráter da criança. Então, esse é o momento adequado para que você ensine à criança que existe a diversidade, que existe a alteridade, que existe a pluralidade, certo? Nós vivemos numa sociedade, no artigo 1º da Constituição, nós falamos que existe a pluralidade política, ou seja, são diversas ideologias que devem conviver dentro do mesmo território. Não tem uma melhor que a outra, nenhuma maior que a outra. E nós temos que aprender, ou pelo amor, pela dor, até pelo descumprimento legal, até pela admoestação física ou legal, aprender a conviver com a diversidade. Então, eu acho que, desde tenra idade, certo? Ensinar a criança o que é democracia, o que é respeitar, o que são limites, certo? Vai fazer um adulto consciente. Isso, que essa educação política, doutora, ela está muito ligada à educação, como eu falei, emocional. A educação emocional. Ela tem que ser iniciada ali desde cedinho. Né? E aí, como a senhora falou, até os 7 anos, realmente, né, é um marco ali de desenvolvimento mental nosso, né, psíquico, né, embora a nossa personalidade ela continue se desenvolvendo ao longo da nossa vida. Né? A personalidade ela só é fechada, só é concretizada quando nós morremos. Então, a solução está no futuro, está nas nossas crianças, se a gente observar dessa forma. Sim, né? E, assim, os adultos de hoje, né, eu considero que precisam buscar ajuda profissional, mesmo psicológica. Para uma mudança. Para poder realizar, né, para que essa mudança aconteça. E com as crianças, eu acho que os pais podem começar, assim, dentro de casa. E só um adendo, é tão interessante que quando a gente, no direito, por exemplo, a gente paga curso ou especialização de psicologia jurídica, que é super interessante para a gente entender até o comportamento, por exemplo, de determinado cliente, de como aconteceu aquela conduta, o que o levou a agir daquela forma, se a intenção dele era chamar a atenção de alguém, se a intenção dele era obter mídia, ibope, enfim. Então, tudo tem a ver, sabe? O direito e a psicologia, eles andam de mãos dadas, lado, né? São intrínsecos, né? Precisam conviver harmonicamente. O que era para existir também entre os 3 poderes, né? A Constituição fala que legislativo, executivo e judiciário são poderes independentes e harmônicos entre si. Nem sempre a gente vê essa harmonia total, mas, enfim, é previsão constitucional. É verdade, com certeza.